Irmãos, abram a sua Bíblia ali em Gênesis 24. Ontem, de fato, tivemos um momento muito interessante aqui com os casais, né? É claro, né, irmãos, cabe ressaltar uma coisa para aqueles que assistiram um filme. Trata-se de um filme, de um testemunho pessoal, né? E claro que a pretensão alguma de lançar doutrina, seja qual for, é interessante que o filme pode nos trazer discussões sobre vários assuntos ali. Mas tá bom, irmãos, nós nos firmamos na palavra de Deus, tá? Então não pegue aquele filme não como regra de conduta e prática, essa não era a intenção, tá bom? E inclusive vocês receberam lá uma folhinha com perguntas ali interessantes para pensar a respeito da oração e da cumplicidade do casal, né? E aí depois vou botar lá no grupo dos casais, porque até mesmo aqueles que não foram podem fazer as perguntas que estão lá presentes. Eu adoro as perguntas, né? Colocam a gente naquela situação assim, agora, olho no olho. Mas, feita essa ressalva, que bom que nós podemos estar juntos, tanto ontem quanto agora. Então, abra sua Bíblia ali em Gênesis. Os irmãos sabem, nós estamos nesse panorama aí de Gênesis. E hoje o texto é Gênesis 24. Nós vamos ler, então, a partir do versículo 50, embora... Mais uma vez, né, os textos são pontuais e eles nos obrigam a retornar, a fazer um panorama mais amplo, e essa é um pouco da intenção também, né? Mas assim, então a partir do versículo 50, Gênesis 24, a partir do verso 50, diz assim a palavra do nosso Deus. Atenção! Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, e erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Então até aqui. Pensando em todo esse capítulo aqui, no capítulo 24, eu sempre gosto de pensar em palavras-chave, né? Eu sempre vou à procura disso e me chamou a atenção aqui, e eu arriscaria dizer que uma palavra-chave para o capítulo 24 seria obediência. Cada um dos personagens que aparecem aqui no capítulo 24 acaba revelando uma postura de obediência para com Deus. Depois você lê com atenção todo esse capítulo e você vai conseguir notar isso. Abraão, já idoso, ele tem a preocupação de que o seu filho se case com uma mulher, né,
que pertence ao povo de Deus, né? Ele tem essa preocupação. O filho dele não poderia casar com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. E isso reflete o quê? Obediência a Deus. Na semana passada, inclusive, foi dado ênfase, inclusive, nessa questão, né? Os pais, especialmente os homens, têm o dever de zelar pela vida espiritual dos seus filhos, considerando essas e outras questões, então, com muita atenção, né? Não relativizando as ordens de Deus em relação ao julgo desigual, por exemplo, que é uma das ênfases que a gente nota aqui, né? E não só aqui, por toda a Escritura. Então, Abraão, ele toma uma atitude de fé e faz seu servo jurar que ele não tomaria uma esposa para Isaque entre as filhas dos cananeus. Um povo contrário, né, à vontade de Deus aqui. Então Abraão, ele continua se movendo em fé, até mesmo nos últimos dias ali, com a perspectiva da promessa de Deus em mente, crendo nessa promessa. Então vale lembrar mais uma vez, né, os pais, à luz do que falamos também semana passada, precisam ser mais participativos no processo de escolha do cônjuge para os seus filhos. Então atenção a galera que ontem não estava no Cine Drive-In, está aguardando o varão valoroso e a varoa valorosa. Atenção, os teus pais têm tudo a ver com isso. Não existe essa coisa de ninguém tem nada a ver com isso, é uma questão. Não. Biblicamente, os teus pais são autoridade sobre as suas vidas, e sim, você precisa estar em obediência, especialmente se esses pais são temerosos, temem a Deus e estão firmados na palavra para dar a orientação. Então, Abraão, ele é esse exemplo de obediência. O servo de Abraão também é um exemplo de sujeição e de obediência. Ele recebe as ordens de seu senhor e ao partir ele demonstra total dependência do Senhor, porque ele está orando o tempo inteiro. E aí orando por orientação e discernimento, e aí Deus responde às suas orações, conforme Abraão já havia predito. Porque se você olhar ali no versículo 7, volta um pouquinho no capítulo 24, né? O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Abraão meio que já predisse assim, olha, você vai, servo, para escolher, mas deixa eu te dizer, vai na confiança, porque Deus vai guiar, vai te orientar, né, nessa situação toda aqui. E ele demonstra total dependência, esse servo. Versículo 11, fora da cidade, então ele fez ajoelhar os camelos juntos a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E o versículo 12, e disse consigo, olha ele orando em obediência, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. O clamor do servo deixa claro então que ele estava diante de uma tarefa difícil, né, gente? Muito difícil, complexa, mas também deixa claro que ele desejava reconhecer a vontade do Senhor. Então ele clama, porque ele não quer tomar uma decisão guiado por si mesmo, porque ele poderia muito bem sair ali perguntando para todos, né, onde estão os parentes de Abraão, quem são os parentes de Abraão, e talvez ele ia chegar com mais facilidade, talvez ali com GPS, onde estavam os parentes de Abraão, mas ele prefere orar, e ter certeza de que a escolha seja do Senhor mesmo. Então note que a dependência do Senhor por parte do servo, também não é uma tentativa dele de fugir da responsabilidade que lhe foi atribuída. Eu vou orar, então eu não tenho que fazer mais nada aqui, vou ficar na minha, por quê? Ele ora, e ora de uma forma bem específica. Mas depois que Rebeca age, né, exatamente conforme a sua oração, porque ela vai chegar, ele vai pedir água para ela, ela vai conceder essa água e ela vai oferecer, eu vou dar água para todos os teus camelos também. E era justamente essa oração, né? Mas depois disso, ele faz uma outra pergunta crucial, que aí a gente deixa claro que ele não está fugindo da sua responsabilidade enquanto ele está orando. No versículo 23 ele pergunta, de quem és filha?
Então já tinha acontecido algo assim que, uou, e que não é necessariamente, né, irmãos, este acontecimento aqui é o que ocorreu, mas não necessariamente é com base nisso, então agora nós vamos sair por aí orando de um jeito que se o fulano aparecer com a camisa vermelha é porque é ele mesmo. Nada disso. Nós não vamos distorcer as coisas aqui, não vamos distorcer o princípio da oração, nada disso. Não vem com coisa doida da tua mente para tentar descobrir qual que é a vontade de Deus. Hoje a vontade de Deus é expressa de forma concreta e objetiva por meio da palavra de Deus. Né? E temos que sim suspeitar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, sim, porque o nosso coração ele é enganoso, né? E nós então temos que o primeiro movimento é suspeitar do nosso coração. Então muito cuidado, tá, com as conclusões que você pode chegar, só porque aqui de fato ele orou que a mulher ofereça os camelos, aí ela chega lá e oferece. Nós vemos sim o agir de Deus aqui. Mas isso não é agora o que vai condicionar a maneira como nós descobrimos qual é a vontade de Deus para tantas outras áreas da nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? Embora eu não estou botando Deus numa caixinha, Ele é o Deus todo-poderoso, mas tome cuidado. Né? Não tome por vontade de Deus aquilo que é apenas o anseio do teu coração. Né? E aqui esse homem então, ele pergunta no verso 23, de quem és filha? E aí ele continua observando em silêncio, né? Interessante, ele observa em silêncio, com muita atenção, para ver se teria o Senhor respondido a sua oração. Mas em obediência ao seu Senhor, ele precisa certificar-se de que trata-se de alguém da parentela de Abraão. De quem que você é filha? E a resposta de Rebeca é mais um ponto positivo, além de tudo o que aconteceu ali, é um ponto positivo. Ela era a filha de Betuel, e Betuel era filho de Milca com Naor, e Naor é irmão de Abraão. Então Betuel é sobrinho de Abraão, achou a parentela. Então assim Rebeca, ela se encaixa perfeitamente no perfil estabelecido por Deus para o casório ali com Isaac. Se nós notarmos inclusive todas as atitudes de Rebeca nesse episódio aqui do poço, no capítulo 24, nós veremos então que trata-se também de uma mulher que não está omissa, né? É uma mulher atenciosa, né? Ela fala com o servo, ela lhe dá de beber prontamente, no versículo 17, você pode ver isso. É uma mulher proativa, no versículo 19, né, ela fala, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Agora imagine, né, o texto diz que eram 10 camelos lá no início. Eram 10 camelos, e então ela não era só proativa, como ela demonstra uma facilidade para servir e para trabalhar. Nós não sabemos o nível de sede que esses camelos estavam, mas camelo bebe água, né, irmãos? Então imagine esta moça, esta mulher, na verdade, retirando água desse poço para matar a sede desses camelos, né? Então, assim, algumas horinhas de trabalho ali, dependendo da sede dos camelos, nós não sabemos. Mas o verso 25, talvez aponte para também um coração generoso por parte dela. Olha, diante do pedido do servo, né, que ele faz uma pergunta para ela também, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E olha a resposta, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então, ao que tudo indica também, Rebeca, ela foi ensinada por seus pais a mostrar hospitalidade, a ser uma mulher, né, pronta para servir, para cuidar. Então Rebeca é de fato a mulher escolhida por Deus, mulher valorosa, né? E de quebra ainda, olha o versículo 16, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Então era uma mulher ainda de quebra, linda, e que se guardava de acordo com a palavra de Deus. Então jovens, especialmente às vezes os homens, mas não as meninas também, né? Mas os homens sofrem muita pressão. Irmãos, meninos, jovens, o plano do Senhor para a sua vida é que você case virgem, é que você se guarde para o casamento, para a esposa que Deus tem para você. Você vai ouvir o contrário, o mundo todo falando outras coisas, chamando você de várias coisas, mas mais importa ser obediente ao Senhor. Não caia na mentira desse mundo, né? Peça conselho para os teus irmãos mais velhos na fé e se fortifique nesse princípio. As meninas da mesma forma. Não entregue nada
que é só para o seu marido, para mais ninguém, né, nesse mundo, né? Então, as características de Rebeca conduziram a um lugar de honra. E dentro desse plano, um plano soberano de Deus. A família, então, após ouvir o relato do servo, aí depois do versículo 33 ao 48, ele vai contar tudo para a família, né? Vai deixar claro ali o que aconteceu. A família concorda com o casamento, entendendo que de fato Deus estava no controle, direcionando aquela escolha. Então, uma característica de Rebeca é digna de nota aqui. Ela é uma mulher decidida. Essa característica, ela tem um aspecto positivo. Ela é uma mulher decidida, porque isso revela uma mulher de fé, né? Porque mesmo não sabendo o que o futuro lhe reservava, claro que tem toda a questão da cultura da época e como os casamentos aconteciam, né? Mas mesmo não sabendo o que o futuro lhe reservava, ela decidiu partir rumo ao desconhecido. Talvez o aspecto negativo dessa característica de Rebeca de ser uma mulher decidida, seja que toda essa iniciativa de Rebeca já aponta para o caráter de uma mulher que seria a mãe de Jacó e Esaú. E ela vai dar então conselhos insensatos ao filho mais para frente, em virtude do favoritismo que Isaac e Rebeca vão ter de um filho para o outro. Mas hoje nós vamos nos voltar para o aspecto positivo, né? Interessante então que quando guiados pelo Espírito do nosso Deus, né, aí trazendo para nós, algumas características que Ele nos deu, o honram, o glorificam, mas também se formos guiados pela nossa carne, as mesmas características podem ser pedra de tropeço, né? O versículo 54, de madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da noiva disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ela, porém, lhes disse, Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Aí eles chamam a moça, não é para saber se ela queria casar com ele ou não, a família já tinha decidido, ok, já tinha dado ok, de acordo com o costume mesmo, né? Mas chamam a Rebeca para lhe perguntar se ela queria ficar esses 10 dias de despedida ali ou não. Queres ir com este homem? E ela respondeu, irei. A gente fica até assim, meio chocado, né? Então, certamente os costumes em relação ao casamento são bem diferentes na nossa cultura, né? Mas a atitude de Rebeca revela um princípio que deve ser encontrado nas nossas vidas. Para Rebeca, o mais importante era fazer a vontade de Deus. E uma vez que a vontade estava muito clara para sua família e para ela mesma, diante do modo como Deus fez, né? Então tem esses aspectos ali, de fato, Deus estava conduzindo, o anjo foi à frente mesmo ali, conduzindo aquela situação. Então ela entende que ela não precisaria mais esperar. Chegou o tempo mesmo. E ela decidiu confiar em Deus, confiar no seu plano soberano, e demonstrou então disposição para ir. Então ela sai da sua parentela, né, e vai para uma terra desconhecida. E aqui a gente poderia fazer um paralelo até com Abraão, que fez o mesmo movimento. Ele ouviu a voz de Deus, foi chamado e ele saiu de onde ele estava para uma terra desconhecida. Então todo o processo de decisão, irmãos, nas nossas vidas, requer uma postura de fé. Requer uma postura de fé que considera a vontade de Deus e não a nossa. Então em todo esse episódio aqui nós vemos o padrão de Deus e a orientação de Deus movendo a vida de cada personagem. Movendo Abraão a perseverar ali no que Deus tinha pedido, movendo o servo a temer e a honrar o seu Senhor também, mas temente a Deus. Rebeca, não, eu irei. E os próprios familiares ali, cada um diante do que lhes foi revelado, decidiu obedecer e seguir o caminho proposto por Deus. Porque para os familiares também ficou claro, não temos nada para dizer, isso realmente vem do Senhor. Nós devemos ser guiados, observando a palavra de Deus, né? Deus não nos deixou sem direção, Ele fala por meio da palavra revelada, e isso é um grande privilégio que nós temos. Então a palavra é a revelação suficiente da vontade de Deus, e a principal fonte de direção para a vida. Então, irmãos, é preciso investir tempo e esforço para conhecer
e entender adequadamente a palavra. Por isso a importância de uma escola bíblica dominical, mas é insuficiente, não é só a escola bíblica dominical. Você precisa se dedicar na leitura bíblica, na tua vida devocional. É possível encontrar orientação para todas as áreas da nossa vida. Lá no Salmo 119, versículos 104 e 105, nós lemos: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nesse sentido, nós precisamos ter em mente que a palavra de Deus fala por meio, inclusive, de preceitos e princípios. Então, preceitos são instruções específicas e diretas que se aplicam a todos os filhos de Deus. Já os princípios são orientações gerais que o filho de Deus precisa aplicar a situações concretas da vida. Então, preceitos e princípios encontramos nessa santa palavra. Aprender, então, a abrir mão dos nossos achismos e nos submetermos à vontade de Deus revelada na palavra é um grande desafio na vida do cristão. Mas também é fonte de alegria quando nós desfrutamos da satisfação de fazer a vontade de Deus. Então é necessário fé, quando nós não entendemos muito bem, os porquês. É necessário coragem para agir de acordo com o que Deus deseja, especialmente quando nós não enxergamos o que vem em seguida, ou quando o caminho proposto não é bem o que nós esperávamos. É preciso fé, é preciso coragem para nos submetermos à palavra. Mas o Filho de Deus encontrará satisfação pelo privilégio de poder confiar no Deus Todo-Poderoso. Rebeca, ela se dispôs a ir e a fazer a vontade de Deus imediatamente. E aí até parece meio estranho ela não ter escolhido passar os 10 dias ali se despedindo da família. Provavelmente ela não voltaria a ver sua família. Mas Rebeca parece entender e se submeter ao pedido do servo como um direcionamento que vinha da parte de Deus. Essa decisão de fé fez de Rebeca, participante dos planos de Deus, participante das promessas feitas a Abraão. Então, nos tempos bíblicos, Deus ocasionalmente ele usava acontecimentos miraculosos para revelar a sua vontade. Mas hoje a palavra revelada, como eu falei, certamente é o caminho escolhido para o Senhor, para nos orientar. Pensando então na escolha do cônjuge, que é um tema central aqui apontado nesse capítulo, a palavra ela não é omissa em nos orientar nesse processo de escolha. Então, o jugo desigual, irmãos, ele precisa ser levado a sério, como uma desorientação ao que Deus pede de nós. É certo que nós não nos tornaremos hoje escravos de outros povos por escolhermos os nossos cônjuges de forma equivocada, que é o que acontece na história de Israel muitas vezes. Então é claro que isso não vai, provavelmente, não vai acontecer. Mas as chances do nosso relacionamento com Deus esfriar consideravelmente, em virtude dessa tolerância a cosmovisões, a maneira de ver o mundo secular, como é percebido também na história de Israel, são gigantescas. Claro que existem as exceções, mas a pergunta é, você quer guiar a sua vida pelas exceções ou pela palavra de Deus? Porque eu sei que temos exceções em nosso meio, e aí eu espero que o testemunho dessas exceções seja assim: sim, Deus foi muito misericordioso, mas deixa eu te falar qual é o plano de Deus para o casamento. E aí usar o seu testemunho como exceção, apontando para a misericórdia e não encorajando uma escolha insensata. No livro que eu indiquei para os irmãos, O Namoro, o Noivado que Deus Sempre Quis, os autores eles apresentam uma síntese do que nós devemos ter em mente ao pensar nessa questão do jugo desigual. Para o reino de Deus, o que justifica um relacionamento que culmina em casamento é que a soma das suas vidas, isso está lá no livro, em conjunto, seja maior que a contribuição de cada um à parte. Então, assim, o que justifica a união de duas pessoas é que ambos já glorificam a Deus e agora quando eles se juntarem, pum, o nome de Deus é ainda mais glorificado. Me explica como isso ocorre, você escolhendo alguém que não teme ao Senhor Jesus.
Homem e mulher devem complementar-se mutuamente em serviço espiritual enquanto realizam a obra de Deus. As Escrituras são unânimes, então, também na condenação do jugo desigual. O jugo desigual une duas pessoas que pertencem a reinos diferentes, com objetivos diferentes e autoridades diferentes. O jugo desigual, então, é uma fórmula para o desastre à luz dos propósitos principais pelos quais Deus fez o relacionamento a dois. Princípios desse livro maravilhoso, compre o namoro e o noivado que Deus sempre quis. Então nós sabemos que o casamento de Isaac e Rebeca, eu vou passar alguns minutinhos aqui, me perdoem. O casamento de Isaac e Rebeca não foi só flores, nós sabemos. Não eram todos do povo de Deus, mas nós sabemos, não foi só flores. Mas nesse mundo caído, irmãos, nenhum casamento é. Todos nós temos que enfrentar as lutas do cotidiano em virtude desse mundo caído, em virtude do seu e do meu coração pecaminoso. Você casou com um pecador e você é um pecador. Mas o importante é que apesar de Isaac e apesar de Rebeca, Deus cumpriu com os propósitos sobre a vida deles, visando algo ainda maior. Então, tomar uma atitude que agrada a Deus é agir com fé, tendo em vista a orientação de Deus. E isso reflete então em cada área das nossas vidas, especialmente na escolha do cônjuge. Agora é claro, você que está casado com alguém que é incrédulo, irmão, persevere na fé. Você não sabe, como Paulo mesmo fala, quando que este homem ou esta mulher possa cair em si, fruto do teu testemunho. Persevere na fé. E creia, e ore, e testemunhe dentro da tua casa. E é assim, esse é o caminho. Então, pais, estejam atentos e não permitam que seu filho inicie um namoro com o incrédulo. Na verdade, tenha em mente que nem todo mundo que frequenta uma igreja é crente. Então não basta estar sentado todo domingo aqui, você precisa conhecer esse pretendente, este candidato, para quem você vai entregar a sua princesa, para quem você vai entregar o cabra macho ali, né? Também para a mulher, você precisa conhecer em que sentido? Teme a Cristo, né? Não é de acordo com o teu gosto pessoal, não fui muito, não, o mais importante, teme ao Senhor Jesus Cristo, tenha um caráter que condiz com a fé, expressa em obediência à palavra de Deus. Então, você precisa verificar se o candidato tem um relacionamento real com Cristo antes de apoiar um namoro. E aqui eu nem estou falando, como vocês já bem sabem, eu não apoio o namoro de adolescentes. Acho que ainda tem muito tempo de maturação. Aos que ainda não casaram, então, eu preciso dizer, não se precipite. É como eu ouvi uma vez, que você já deve ter escutado. Encalhado, vamos dizer assim, é quem casou mal. Esse é o verdadeiro encalhado, né? Espere o tempo de Deus. Enquanto você espera, busque conhecer a palavra de Deus. Agora, irmão, você pode olhar e falar assim, pastor, eu fiz uma má escolha, eu casei mal. Há esperança, irmãos. Você precisa agora arrepender-se e crer que o Senhor, Ele é o Deus de toda a restauração. Ele pode sim resolver as questões, mas é uma batalha árdua. Você fez más escolhas, há consequências para as más escolhas, mas vamos clamar. A esperança. Então, aos que estão casados com incrédulos, tenham isso em mente, né? O que Paulo falou em 1 Coríntios 7, 12 a 13. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Deus pode alcançá-lo então, né? Então, para uma postura firme em torno dessas questões, e encerrando aqui, nós precisamos ter a disposição de coração de querer agradar a Deus, em obediência então. Então, entendo o propósito das nossas vidas, que é o de glorificar a Deus, você entende? Então isso vai guiar as tuas escolhas. Decida obedecer, decida confiar no Senhor, decida fazer a vontade de Deus. Oremos. Senhor, a tua palavra é viva, e ela é clara e ela é objetiva. Eu clamo para que o Senhor nos livre do mal, livre cada família aqui de fazer escolhas insensatas. Então, ser com cada casal, com cada marido, cada mulher. Ajude aqueles que estão sozinhos ali ainda na batalha, e alcance o coração do cônjuge que ainda não te teme, por meio do testemunho, por meio da palavra, e, ó Deus, tem misericórdia de cada família aqui representada, Senhor. Aqueles casamentos que estão andando por um caminho de insensatez, tem misericórdia, que cada um se dobre diante do Senhor, e clame, e encontre na tua palavra refúgio e amparo e orientação.
aqueles que ainda não casaram, dá a plena consciência da sujeição à tua vontade, para não fazerem escolhas burras, escolhas que desonram o teu nome. Então, Senhor, nos livre deste mal, do jugo desigual, mas cremos na esperança que há em Ti de transformação de qualquer coração e de toda e qualquer circunstância. Cremos em Ti, obrigado por isso. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então agora são 10h05, nós podemos nos dividir para as nossas classes, tá bom?